Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do episódio 2.1 de The Handmaid's Tale. Já começo dizendo que esse vídeo vai ter spoiler, porque assim, é impossível falar do episódio sem comentar o que aconteceu. A série já começa de onde terminou na temporada passada. O episódio começa com a June dentro de um camburão, né, fechado, sendo levada para algum lugar que a gente não sabe qual é. E quando a gente descobre, é bem pesado, porque a gente descobre que, assim, as aias vão ser enforcadas. No fim, elas não são, com uma cena, assim, aterrorizante e muito bonita, mas elas não são enforcadas, só que aí elas passam por diversas torturas, tudo isso porque na temporada passada as aias se recusaram a apedrejar a Janine. Mas em meio a essas torturas que elas estão sofrendo, a June acaba sendo liberada porque descobrem que ela está grávida. E assim, essas torturas são bem cruéis, do tipo para desestabilizar mesmo, porque eles percebem que elas têm poder se elas estão juntas, se elas se unem, elas passam a ter força. Então eles têm que fazer algo muito forte para que elas não percebam a força que elas têm como grupo. Uma coisa que me agrada é que com o passar do episódio, né, logo depois que descobrem que a June tá grávida, ela se mostra bem desaforada e muito forte, tanto com a Aunt Lydia quanto com a Serena. E eu adorei ver a June desaforada dizendo coisas que aquelas duas merecem, sabe? Eu entendo que as duas também vivem em um mundo opressor, elas são mulheres e naquela sociedade, mulher é sempre oprimida, mas sabe, a coisa da sororidade, aquelas mulheres ali horríveis, sendo manipuladoras maldosas com todas as outras, aceitando aquele estupro e, na verdade, proporcionando possibilidades para esses estupros acontecerem mais e mais. Então eu fico muito horrorizada com elas e eu gosto quando a June é desaforada com essas duas, porque assim, particularmente eu tenho muita raiva delas. E assim, só nessa primeira parte do episódio você já consegue ver como a série voltou tão bem roteirizada e tão bem dirigida quanto na primeira temporada. O texto é um primor e assim, pelo amor de Deus, o que são aqueles planos, o que é a fotografia, o que é a cor dessa série e o que são as interpretações. Então assim, que série, meus amigos, que série. Falando sobre o passado, o que o episódio mostra é que assim, as coisas já estavam um pouco difíceis, mesmo June ainda trabalhando, mas já estava complicado para as mulheres. Ela tinha que ser autorizada pelo marido para pegar medicamento, enfim. E aí eu parei para pensar como é que a June e o marido queriam ter mais uma criança e botar nesse mundo de cão. Tudo bem, eu entendo que hoje em dia a gente também vive num mundo de cão e todo mundo tem filhos. Mas, gente, não, tava tudo muito ruim. Como é que você pode pensar em ter outro filho e realmente programar isso? Não. Enfim. E assim, a gente vê bem que a sociedade já tá bem ruim quando a Hannah fica doente, que na verdade ela tem uma febre de nada, e aí a escola, por causa da lei, leva ela pro hospital. Porque a lei diz isso, diz que crianças com febre têm que ir para o hospital. E aí quando a June vai pegar a situação dela com aquela mulher, que deve ser uma enfermeira, gente, que coisa horrível, eu tive tanta raiva daquela mulher. As coisas que ela fala pra June, as perguntas maldosas, sabe? O jeito que ela critica o fato da June e o marido trabalharem o dia todo, a forma como ela o tempo todo chama a June pelo sobrenome do marido e ela o tempo todo dizendo June Osborne, June Osborne, meu nome é June Osborne, sabe? E ela não trata a June pelo próprio nome, enfim, toda aquela situação foi me dando tanta raiva e que mulher nojenta, mas assim, é um retrato de como a sociedade já estava complicada naquele tempo, mesmo antes do golpe de estado, digamos assim. E aí você tem a segunda parte do episódio, que é a fuga da June. E, gente, eu confesso que eu fiquei tão nervosa, eu achei que aquilo ia dar errado em algum momento, meu Deus, eles vão encontrar ela. E até agora deu tudo certo. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Talvez eles realmente encontrem ela, porque o pessoal
já está atrás da June, porque ela tá grávida de um dos comandantes, ela é uma aia, enfim, essas mulheres não podem fugir. Não sei o que é que veio pela frente, né? E aí eu achei muito interessante o processo dela tirar a roupa de aia e colocar no fogo e cortar a orelha, cortar aquele negócio que eles botam na orelha dela e também jogar no fogo. Muito simbólico, né? Tipo, ela queimando aquilo, aquele passado que ela quer deixar pra trás. Ao mesmo tempo, gente, que agonia dela cortando a orelha. Gente, que cena forte, que agonia. E aí a gente tem aquela narração final que é muito impactante, é muito forte. Eu fiquei bem emocionada com aquele final porque a gente sempre imagina o que seria aquelas mulheres sendo livres. A liberdade é algo que deveria ser tão natural para o ser humano e em The Handmaid's Tale é algo que as mulheres não têm. Não que necessariamente a gente seja completamente livre no mundo de hoje, mas a forma como aquelas mulheres estão ali presas dentro daquele regime, daquela situação, e ver a June dizendo, quando ela para e fala assim, I'm free, eu sou livre. Gente, aquilo teve um impacto e uma força tão grande, sabe, em mim, mexeu tanto comigo. E eu espero que de agora em diante a June realmente seja livre, que nos próximos episódios a gente possa ver essa personagem ser livre. Não esquece de comentar o que você achou do episódio, de curtir esse vídeo, se inscrever nas minhas redes sociais. E é isso. Tchau!